Bom, pessoal, vamos para a aula então para a gente construir o gráfico de colunas, né, para a gente criar um juntos aqui e explorar as funcionalidades dele. Eu acredito que, como comentei na introdução de gráficos, o gráfico de coluna ele é um dos mais utilizados nas empresas e acredito que vai ser muito importante para vocês a gente aprender a praticar e aprender a fazer esses gráficos. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei duas tabelas, né? Que é onde a gente vai fazer dois gráficos distintos de colunas. Aqui na primeira tabela a gente vai fazer um gráfico tradicional, um gráfico comum, normal, com uma coluna só, né? Uma coluna inteira, digamos assim. Na verdade, várias colunas, é uma coluna por cliente, por exemplo, mas vai ser uma só. A gente não vai usar o empilhamento de coluna aqui. E já no gráfico ao lado, na tabela ao lado, a gente vai utilizar o empilhamento de colunas, né, para vocês verem como que é esse recurso do Excel. Bom, vamos lá. Aqui, então, nessa primeira tabela, a gente tem aqui uma empresa qualquer, e aí a gente tem o faturamento dos clientes dessa empresa no ano de 2015. Né? Então a gente tem que o cliente A, ele teve um faturamento, a empresa teve um faturamento com ele de 50 mil reais, o cliente B, faturamento de 25 mil, cliente C, faturamento de 33 mil, cliente D, 65 mil, cliente E, 12.500 e o cliente F, 42.800 reais. Né? Então, vamos supor que a gente queira mostrar isso para a equipe gerencial, para a diretoria, para o supervisor, ou que seja um exercício de teste de emprego sobre o Excel, um exercício prático, e já caiu um exercício bem semelhante a esse, cai bastante, tá? Então é muito importante a gente aprender a fazer esse gráfico, a gente vai ver que não tem erro. Tá? O que a gente faz? A gente já viu que os gráficos, a gente vem aqui no inserir, né? Os gráficos estão aqui e tem duas formas da gente inserir o gráfico. Ou a gente vem aqui já no tipo que a gente quer, então agora a gente está vendo o gráfico de colunas, a gente já vem aqui no de colunas, ou a gente clica aqui em abrir mais, né? Criar gráfico, ele traz para a gente todos os tipos de gráfico e aí ao lado ele traz as variações de cada modelo, de cada tipo de gráfico. Tá? Mas antes de tudo, antes da gente criar esse gráfico, qualquer que seja ele, a gente precisa selecionar os dados, né, o intervalo de dados que a gente quer criar esse gráfico. Então vamos selecionar. É sempre bom selecionar também o título, né, o cabeçalho de cada coluna aqui dentro da tabela, porque isso ele vai utilizar para colocar o nome, né, nos dados, o nome no gráfico. Vamos ver isso, tá? Então eu vou selecionar aqui, eu vou clicar aqui no cliente e vou arrastar até a última célula de baixo. Selecionei, as células estão selecionadas. Aí a gente clica aqui no colunas, né, pra gente. Então vamos lá, vamos supor que estava aqui na página inicial, vem aqui em inserir, colou aqui, aí tem o submenu gráficos, né? A gente ou pode vir para aqui criar gráfico, ou se a gente já sabe que a gente quer um gráfico de colunas, clica aqui e aí ele traz as variações do gráfico de colunas. Então, onde tem o gráfico de coluna 2D, né? Ele pode ser todos os gráficos de coluna, ele pode ser é, uma uma coluna só, né? Uma coluna sem empilhamento, ou ele pode ser colunas empilhadas, tá vendo aqui? Então, tanto no 2D, quanto na coluna 3D, quanto no cilindro, no cone e na pirâmide. O que é mais utilizado aqui, tá? É o mais simples, coluna 2D mesmo. Não tem muito que ficar inventando. Desculpa. Não tem muito que ficar inventando aqui não, tá? A gente pode colocar o gráfico, a coluna 2D aqui, e aí depois a gente explora esse gráfico, a gente formata ele. Né? Então eu vou selecionar aqui para a gente criar esse gráfico. Pronto, criamos. Tá vendo aqui, ó? Ele já traz pra gente, ele já vem automaticamente, colocou aqui em cima o título, né? Isso aqui chama o título do gráfico, faturamento. Ele já trouxe pra gente também aqui os clientes, né? A, B, C, D, E e F, e o quanto cada cliente teve de faturamento nessa empresa, né? Aí, como a gente já viu na introdução a gráficos, a gente tem sempre o eixo horizontal, né? Aqui, se a gente ficar parado com o mouse,
ele vai escrever ali eixo horizontal, ele tem aqui o eixo vertical, tá? Então é o eixo X, é o eixo Y, e tudo isso aqui a gente consegue formatar, e é isso que a gente vai ver, essa variação que a gente vai ver aqui. Aqui em cima é o título do gráfico, tá? Se a gente quiser aqui, a gente muda faturamento faturamento XYZ, por exemplo, o nome da loja. Se clicar aqui em cima, ele fica com esse ícone, né? Você pode ficar clicando e arrastar o gráfico, né, para movimentar ele. Se você clicar fora, você vai ver que ele tem uma borda aqui no gráfico. Ele, como padrão no Excel, ele já vem com essa borda, mas a gente vai ver que a gente também consegue alterar essa borda, caso queira, né? E aí, além de ele trazer o faturamento aqui no título, ele também trouxe tipo uma legenda aqui do lado, né? Porque isso aqui, o Excel chama esses dados, né? Onde a gente plotou no mapa, a gente jogou no mapa, ele chama isso de série, né? Então, por exemplo, se a gente tiver várias informações, aqui ele vai chamando de série 1, série 2, série 3, tá? Aqui no caso só tem uma série. Então é a série faturamento, aqui no caso é o ponto D, ele traz o que a gente está com o mouse em cima e o valor do ponto, né, que é o cliente D. Eu venho aqui para o cliente A, ele vai aparecer lá ponto A, né, que é o cliente A, o valor de 50 mil reais, que é quanto está lá na tabela. Então vamos explorar isso. Então, olha, se cair em um teste de emprego sobre o Excel, se não pedir nenhuma formatação, pedir só para criar um gráfico de colunas do faturamento dos clientes da empresa XYZ. É exatamente isso que a gente fez. Seleciona aqui a tabela, intervalo de dados, vem inserir gráfico de colunas, fechou, acabou, matou o exercício, tá? Mas vocês concordam, acredito que vocês concordem comigo, que esse gráfico ele está visivelmente, ele não está muito legal, né? Dá pra gente melhorar isso. E é isso que a gente vai ver aqui nas opções de formatação, de layout, de estilo de gráfico, para que você consiga se sobressair ou no teste de Excel aí para entrevista de emprego ou também na empresa, e a gente vai aprender a formatar esse gráfico que a gente acabou de criar, tá? Então o que a gente faz? Primeiro de tudo a gente seleciona o gráfico. Ó, se a gente selecionar o gráfico, a gente vai ver que aparece um item novo aqui no menu, né? Esse ferramentas de gráfico, com esses três menus aqui, Design, Layout e Formatar. Se a gente clicar fora, esse ferramenta de gráfico ele some, né? Então eu vou clicar de novo nele, ele apareceu, e aí a gente consegue formatar, e é esse menu que a gente vai explorar aqui, tá? No gráfico. Então vamos lá, se a gente clicar em Design, aqui o Design é para a gente alterar o tipo de gráfico, que se quiser, eu não quero um gráfico de colunas, eu quero um gráfico de barra. Clica aqui, escolhe o novo estilo de gráfico que quer, altera o tipo de gráfico. Se eu quiser também dá para alternar linha, coluna, às vezes o Excel ele monta isso, a gente seleciona o intervalo de dados e ele monta isso para a gente de uma forma que ele acha que é o correto. Mas vamos supor que o tivesse invertido, daí você pode alternar a linha coluna aqui, tá? Vamos supor que tenha um cliente novo. Você pode vir aqui selecionar dados e aqui no selecionar dados, está vendo que ele está selecionado essa matriz. A gente pode vir aqui e selecionar um novo intervalo de dados para esse gráfico que a gente já criou. Ele vai atualizar, tá? E aí aqui embaixo ele mostra pra gente o que vai ficar no eixo horizontal, né, categoria, por exemplo, que são os clientes, e o que vai ficar no eixo vertical, que no caso aqui é a série faturamento, tá? Isso aqui ele é mais utilizado quando a gente vai fazer gráficos mais complexos, que os dados não estão agrupados, aí a gente tem que vir aqui para selecionar à mão aí a série, né, onde estão as informações, mas não vamos se atentar a isso aqui não, tá, pessoal? Então aqui, isso a gente acabou de ver no selecionar dados. O interessante do Excel é que ele traz para gente diversas formas de, de gráfico, diversos modelinhos, templates, né, que a gente pode utilizar esses templates e eles já formatam para a gente de acordo com o template. Então se a gente clicar aqui, deixa eu clicar fora, ó, layout de gráfico, se clicar aqui para expandir, né, mais, para ver os outros, ele mostra pra gente, tipo, ó, tem esse primeiro aqui, então layout 1, por exemplo, se eu clicar, o layout 1 é o que já tá, é claro. Eu vou clicar aqui, então deixa eu vir pro layout 2, tá vendo? Ele muda
a configuração, vou dar um Ctrl Z para voltar. Então é interessante depois que vocês explorem esses layouts, porque às vezes você não precisa nem formatar. Já tem um estilo aqui, um layout com legenda, para mostrar o valor em cima da coluna, e aí às vezes aqui vocês achem algum layout aqui que seja interessante para vocês, tá? Então é bom explorar esses aqui, ver o que é cada um deles e por aí vai. Aqui do lado, o estilo de gráfico também é bem interessante, é que ele mexe basicamente com cores, né? Então, por exemplo, ó, aqui ele está selecionado, né, que é o que vem de padrão, vem com fundo branco e as colunas de uma cor. Vamos supor que eu queira colocar um fundo cinza. Ele vem e ele já traz assim pra gente. É como se fosse um atalho, ele já dá diferentes estilos de gráfico, de cores, pra gente, com poucos cliques, já colocar da forma que ele recomenda. Mas a gente vai aprender a fazer isso na mão, para explorar mesmo cada função aí do gráfico e a gente aprender a fazer isso. Tá? Bom, então a gente matou aqui na parte do design desse gráfico de colunas, não muda muito para os outros, a gente vai ver para os outros tipos de gráfico. Agora aqui na parte de layout é uma das partes mais importantes do gráfico, tá? Esse menu de layout. Aqui o que acontece? Aqui a gente tem todas as configurações que são muito relevantes para a gente, tá? Então tem muito gráfico que não precisa ter título. Vamos supor que tenha uma tabela só na planilha, já está a informação ali em cima e você não quer que tenha título. Então você vem aqui, título do gráfico, aí ele até dá a opção, nenhum, né, se eu quiser sem título. Se eu quiser o título sobreposto quer dizer em cima do gráfico e centralizado, ou acima do gráfico, né? Então vamos supor, vou colocar nenhum. Ele está vendo? Ele sai o título aqui. Ah não, vamos supor que ele veio sem título, eu quero colocar com título. Vem e coloca com título aqui acima do gráfico, né? Aí, deixa eu clicar de novo, layout. A gente vem para a parte de título dos eixos. O que acontece? Aqui a gente sabe que isso aqui embaixo é cliente, isso aqui ao lado esquerdo é faturamento. Vamos supor que a gente vai mandar esse gráfico para alguém, tá? E só vai mandar o gráfico para alguém, algum relatório. A gente tem que colocar as informações têm que ser autoexplicativas, né? Ou seja, é importante que a gente coloque alguma informação dizendo o que é isso aqui embaixo, se é cliente, se é loja, se é vendedor, o que é. E é importante também a gente colocar aqui do lado esquerdo, se é faturamento, se é despesa, se é receita bruta, receita líquida, enfim. Então o título dos eixos também é um item muito importante quando a gente está formatando um gráfico, tá? Então é isso que a gente vai mexer aqui. Vou colocar aqui título dos eixos. Aí ele dá as duas opções pra gente, né? Tanto o título do eixo horizontal, que a gente viu que é a parte de baixo, e o título do eixo na vertical. E aí quando a gente vem aqui no título do eixo horizontal, ele fala, ó, está em nenhum. Se quiser, tem a opção de título abaixo do eixo, é isso que a gente vai clicar. Aí ele mostra. Na verdade, ele cria uma caixinha de texto aqui, título do eixo, a gente dá 2 cliques e a gente preenche com o nome que a gente quiser. A gente pode colocar clientes da loja XYZ. Clica fora, você viu? Agora ele está com o título do eixo aqui. Só a gente voltar lá no título do eixo, é importante ver também que aqui a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico, tá? Aqui na quininha dele aqui, certo? Então vamos voltar aqui para o título do eixo. Agora vamos ver o título do eixo vertical, principal. Aí ele tem algumas opções. Se quer o título girado, se quer o título na vertical, na horizontal. Normalmente fica o título girado, tá? Esse é o formato mais utilizado. Então aqui ali a gente colocou clientes da loja, aqui a gente vai colocar faturamento. Então pronto, a gente tem aqui, a gente adicionou os dois títulos aqui, né? Tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical, né? Vou clicar de novo aqui para a gente voltar na parte de layout. Agora tem a questão da legenda. A legenda ela vai ser muito importante nos outros gráficos. E também aqui na parte do gráfico quando a gente for ver aqui o gráfico empilhado, né, o gráfico de colunas utilizando o empilhamento. Aqui como a gente está com uma série só, é só faturamento, teoricamente não vai precisar de legenda, mas aqui é a opção de legenda, né? Então se quiser mostrar a legenda em cima do gráfico, se quiser mostrar a legenda no lado direito como estava, se quiser mostrar a legenda em cima do gráfico, mas na direita. Se quiser mostrar a legenda à esquerda,
em cima do gráfico, fica meio estranho, né? Eu vou deixar aqui na parte direita como estava mesmo. Eu vou deixar sem legenda, porque não precisa. A gente já tem o título aqui, faturamento, título do gráfico, a gente tem o título do eixo vertical aqui, faturamento também, né? Então não precisa de legenda. Aí aqui, rótulo de dados, isso é muito importante, porque aqui isso aqui permite, o que é o rótulo de dados? É como se a gente criasse caixinhas de texto em cima de cada coluna dessa aqui, né? E essa caixinha de texto é o número, né? O valor absoluto daquele ponto. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo essas linhas, a gente consegue ter uma ideia que o cliente D, ele está entre 60 e 70 mil, mas a gente não sabe ao certo, se alguém pegar e olhar esse gráfico, o valor do faturamento desse cliente D, né? Então é isso que a gente vem aqui no rótulo de dados. Normalmente utiliza na extremidade externa, que é logo acima da barrinha, e aí ele vem aqui e plota aqui em cima o valor exato do faturamento de cada cliente, tá? Então é importante explorar isso aqui também, tá? Certo? Aqui, tabela de dados, se quiser, também tem a opção de mostrar os dados abaixo aqui do eixo, do eixo horizontal, né? Então, por exemplo, cliquei no mostrar abaixo, ele traz pra gente, vamos supor, poderia deixar sem o rótulo de dados, então vou colocar aqui nenhum e colocar os valores aqui embaixo, né? Faturamento aqui ele tá abreviando, né? Então ele está pegando milhar, né? Então 50 mil, 25 mil, ele está colocando 50.00, por aí vai. Então a gente viu o rótulo de dados, a tabela de dados também, eixos aqui, a gente pode ter a opção, vamos supor, se a gente tem, eu vou tirar a tabela de dados, e se a gente tem o rótulo de dados, né, a gente tem os valores acima, não precisa ter o eixo, né, porque o eixo aqui, ele é para quê? Para nortear as colunas, mas para a gente ter uma ideia de qual o valor de cada cliente, mas se a gente tem o valor acima, a gente pode tirar o eixo vertical principal, por exemplo, pode colocar nenhum. Tá vendo que ele saiu, o eixo? Né? Aí, uma coisa que eu sempre gosto de mexer também é nessas linhas. Isso aqui chama linhas de grade, tá? Esse próximo item aqui. Aí tem a opção de mexer na linha de grade horizontal ou na linha de grade vertical. A linha de grade vertical, é, eu nunca mexi aqui, tá? E eu também nunca vi o uso disso em alguma empresa. Então, normalmente aqui a gente mexe sempre na linha de grade horizontal. E eu gosto de deixar ou sem, tá? Aí, tá vendo que ele ficou mais limpo? Ou eu gosto de pegar essa linha e formatar ela, colocar uma linha tracejada, pintar ela de outra cor. Vamos colocar uma linha tracejada para ver como que faz. Clica em cima da linha, tá vendo que a linha ficou selecionada, tá vendo esses pontinhos aqui? Isso quer dizer que as linhas estão selecionadas. Então agora você para o mouse em cima dela de novo, clica com o lado direito do mouse e vem aqui, formatar linhas de grade. Tá? Aí ele vai abrir para a gente, deixa eu arrastar essa caixa para cá, ele vai abrir para a gente formatar ela, né? Ele está falando a cor da linha, ah não, tá, a cor automática é preto, vou falar que eu quero colocar um azul, pode ser um azul dessa cor, mas eu quero uma linha tracejada, então você vem aqui, estilo da linha, aqui se quiser inclusive você pode definir a largura da linha, pode definir o tipo da composição, se ela vai ser uma linha contínua, vão ser uma linha dupla, uma grossa, uma fina, e aí vai. E aqui o tipo do traço, ó. Então, não, eu quero colocar tracejado. Aqui é linha contínua, né? Aqui eu vou colocar um traço, uma linha tracejada. Cliquei aqui, aí cliquei aqui, ele foi, tá vendo? Que agora ele tá linha tracejada. Se quiser dá pra colocar seta, por aí vai. Se quiser dá pra colocar sombra também, né? Então eu utilizo a sombra quando eu vou fazer o gráfico de linhas. Eu não coloco sombra na linha de grade, mas aqui também dá pra colocar sombra, tá vendo? Ele fica um pouco confuso, né? Tipo como se fosse um sombreado atrás, mas eu gosto de deixar sem sombra. Então eu vou fechar, a gente formatou as linhas de grade aqui também, tá? E agora, para a gente finalizar esse gráfico de colunas, aqui de um exemplo simples que a gente está vendo, a gente vai ver como a gente mudar a cor aqui dessas colunas que a gente tem aqui e também como a gente mudar o tamanho aqui do eixo, né? Então às vezes você quer deixar a letra maior, menor, a mesma coisa aqui no rótulo de dados,
É super simples, tá, pessoal? Então vamos lá, para mudar a cor da coluna, primeiro de tudo você dá um clique na coluna, você vai ver que ele selecionou todos. Daí clica com o lado direito, em cima do mouse, e vem aqui, formatar série de dados. Tá? Aí ele vai abrir uma série de opções para a gente dessas colunas. Se a gente quiser, aqui a gente consegue diminuir o intervalo ou aumentar o intervalo entre as colunas, deixar a coluna mais grossa ou mais fina, né? Mexe aqui. Aqui em preenchimento, ele vem automático, que são todos os pontos de uma cor só. Eu sempre gosto de clicar nesse aqui, ó, variar cores por ponto. Automaticamente ele já pinta com uma cor diferente cada ponto nosso, tá? Eu acho isso bem interessante. Aí aqui, se quiser cor da borda, dá para mudar a cor da borda aqui, né? Que tem uma cor aqui nessa borda da coluna. Se quiser dá para mudar o estilo da borda, também mexer no tipo de traço, composição da linha, largura da borda. Se quiser dá para colocar uma sombra embaixo ali da coluna, tá vendo? Ó? Eu estou diminuindo, aumentando a sombra, tá vendo? Eu gosto de mexer isso aqui, fica um sombreado bacana e por aí vai, né? Borda suave, se quiser colocar brilho ou algum formato 3D, e eu sempre mexo na sombra e assim ele fica aqui, tá? Aí aqui, se quiser atrás do gráfico, se você clicar com o lado direito, chama área de plotagem. Você vem aqui, formatar. Eu não mexo na área de plotagem, tá? Na verdade eu mexo, eu deixo ela sem preenchimento. Por quê? Não, eu vou deixar com preenchimento automático, eu vou mudar aqui, ó. Se clicar acima do gráfico, vem aqui, ó, formatar a área. Tem um negócio é a área do gráfico, outro é a área de plotagem, tá? Então, vamos ver qual é a diferença de um para o outro. Eu vou formatar a área do gráfico. Vou colocar um preenchimento, vamos supor que coloque um preenchimento gradiente, uma cor, não sei, preta, e aqui no fim eu vou colocar uma cor, um marrom. Vai ficar meio estranho, mas enfim, um cinza, né? E aí, vamos supor que isso aqui é a área do gráfico, é tudo que está atrás dele, né? O título, clica aqui, vim na página inicial, vou colocar uma cor dele branco. O título do eixo também eu vou colocar a cor dele branca. Aqui embaixo também é cor branca. Daí aqui, se quiser mudar o tamanho, é só você clicar em cima e aumentar o tamanho aqui, tá? Os clientes é a mesma coisa. Clica aqui, colocar cor branca, eu vou aumentar o tamanho dos clientes. E aqui o que acontece? A gente mudou a cor do fundo, então da área do gráfico. Só que a área de plotagem, que é onde o gráfico está plotado, ele também tem um fundo, e esse fundo está com a cor branca. Eu vou deixar esse fundo transparente para a gente utilizar a mesma cor aqui da área de trás, tá? Então eu vou clicar para o lado direito aqui, formatar a área de plotagem, preenchimento eu vou deixar sem preenchimento, tá vendo? E aí, vamos supor que aqui o textinho está em preto, né? O valor de cada cliente. E isso aqui a gente não tá legal, porque atrás está preto, então a gente vai colocar isso branco também. Só clicar uma vez em cima, ele fica selecionado todos, tá? E aí clica aqui na página inicial de novo, vem em formato e coloca a fonte branca. Se quiser aumenta o texto, se quiser diminui, tá? E por aí vai. E aí aqui a gente praticamente matou esse gráfico, tá um gráfico mais bonito. Aqui também na área do gráfico, a gente se quiser clicar com o lado direito, formatar a área do gráfico, a gente colocar, se quiser dá para colocar cantos arredondados na borda, tá? Então eu vou clicar fora, tá vendo? Antes estava quadrado, agora está um canto arredondado. Se quiser dá para colocar sombra atrás disso aqui também e mexer nessa formatação aí que a gente viu, que eu vi aí com vocês, né? Então eu vou diminuir o tamanho, né, desse gráfico, vou arrastar ele para o lado aqui. E aí agora a gente vai criar um gráfico utilizando o empilhamento, né? A gente vai criar um gráfico desse aqui. Vamos supor que o exercício queira que a gente mostre um gráfico dos alunos da faculdade X nessas 4 salas, na sala A, B, C e D. E ele quer que a gente mostre o quanto, nesse gráfico, quantos são homens e quantos são mulheres, né? Então o que a gente faz? A gente utiliza o recurso do Excel, que é o empilhamento de colunas, né? O gráfico com colunas empilhadas. Então a gente vem aqui, seleciona o intervalo que a gente quer, então a gente seleciona as salas, ó, o número de homens e número de mulheres, vem inserir coluna também, né? Colunas, e clica aqui no empilhado, colunas empilhadas.
Aí o que que a gente observa? Eu não vou bater muito aqui na formatação, tá? Mas a formatação é mesmo que a gente viu aqui para esse primeiro gráfico de colunas, mas aqui é só interessante a gente observar que isso aqui ele mostrou para a gente que aqui então tem o número de homens, né, aqui esse em azul, a gente consegue visualizar isso no gráfico, e também tem o número de mulheres, que é em vermelho, por sala, e também, a gente também consegue ver o número de alunos como um todo, né? Então a gente vê aqui está perto de 70, está perto de 60, aqui está perto de 60 também, aqui está mais perto de 50 na sala D. E aí se você parar com o mouse em cima de cada um dessa barrinha, ela retorna pra gente qual é o valor, qual é o número. Então, por exemplo, na sala B tem 31 mulheres, vou colocar para baixo, tem 27 homens. Na sala A tem 35 homens e tem 33 mulheres. Né? Então, aí vai. Esse é um gráfico de colunas empilhadas, que ele não é muito utilizado, mas às vezes ele é utilizado para composição de receita de produtos, de clientes, enfim. É bom entender onde que a gente aprendeu, onde que a gente consegue fazer esse gráfico. É bom praticar, explorar bastante, tá, pessoal? E eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer isso. Qualquer dúvida, manda para mim. Se conseguir, se não conseguir, me manda também. E a ideia é que vocês dominem aí o Excel, dominem os gráficos e tenho certeza que isso vai acontecer. Esse gráfico de colunas, volto a dizer, ele é muito importante utilizar ele e a gente só vai aprender praticando, tá? E eu espero que vocês treinem bastante e venham me contar como foi aí esse treinamento, esse aprendizado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.